Começa agora o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, uma igreja comprometida com a palavra. Invisível.
misericórdia de mim. Eu não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço, mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim. Sabe, Senhor, eu não compreendo o meu modo de agir se eu não faço o que é certo. O que eu detesto eu faço. Isso não é bom pra mim. Querer o bem está em mim. Eu não posso entender porque sou assim, desse jeito. Conto contigo pra me ajudar. Quero ser fiel a ti. Misericórdia de mim, ó Deus. Eu não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço, mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim. Querer o bem está em mim. Eu não posso entender porque sou assim, desse jeito. Conto contigo pra me ajudar. Quero ser fiel a ti. Misericórdia de mim, ó Deus. Eu não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço, mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim. Pra te servir, pra te adorar, estou aqui. Ó, faz de mim uma bênção e uma bênção em tuas mãos. Misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço, mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim, ó Deus. Eu não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço, mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30,
Culto Jovem. Esperamos por você. Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Bibi Pitangueiras. Cante aleluia. Aleluia.
Pensamento Bíblico. Tema de hoje, 3 deuses. Versículo bíblico, 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia nos revela Deus. Ela lança luz sobre quem Ele é, sua perfeição, sua singularidade, em oposição à diversidade de deuses pagãos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4, Marcos 12:29. Contudo, em suas relações com a humanidade, Deus se fez conhecido em 3 diferentes pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade aparecem juntas no batismo do Senhor Jesus. Mateus 3:13-17. O Filho, feito homem, veio a João Batista no Rio Jordão. Assim que saiu da água, os céus foram abertos, e o Espírito de Deus desce sobre ele em forma de pomba, e a voz do Pai foi ouvida: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pai, Filho e Espírito Santo, todos são Deus, há um só Deus. Em Hebreus 10, vemos os 3 em ação, a vontade de Deus. Versículo 7, o Filho vindo para cumprir essa vontade. Versículo 9, e o testemunho do Espírito Santo. Versículo 15. Antes de subir aos céus, o Senhor ressurreto ordenou aos seus discípulos: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O desejo do apóstolo Paulo era: a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13:14. Como posso não amar a Jesus? Se Ele me ama tanto, se Ele me ama tanto, Ele veio a criança sabe tudo de mim. Como posso não amar
chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Misael, pastor da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. É bom poder estar aqui mais uma vez para trazer a você a palavra de Deus. O texto de hoje se encontra em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Esse será o nosso texto inicial. A palavra de Deus nos diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje nós queremos falar, Deus assim nos permitindo, sobre hoje é o dia da salvação. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos dá de falarmos aqui, mais uma vez, do teu santo evangelho. Podermos refletir por alguns instantes na sua santa palavra. E queremos, ó Pai, suplicar ao Senhor. Usa, ó Deus, esse miserável servo que sou nas tuas mãos, para a honra e a glória do teu santo e maravilhosíssimo nome. Abençoa também, ó Pai, com que as pessoas que aqui estão a me ouvir possam ouvir a tua palavra, possam entender e também colocar em prática. Se há alguém ainda que não recebeu ao teu Filho Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que esta pessoa também possa, hoje mesmo, se render a Jesus, entregando a sua vida, recebendo dele o perdão dos seus pecados, a salvação, a vida eterna. E em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, nós queremos, como disse, falar hoje sobre o tema Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Importante lembrarmos, voltarmos um pouco na história e lembrarmos de que o homem foi criado e ele foi colocado no jardim do Éden. O Senhor ali, ao criar o homem e colocá-lo no jardim do Éden, deu ao homem uma ordem expressa, dizendo que ele não deveria alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comesse, certamente morreria. O homem então poderia ter se alimentado de todas as demais e diversas árvores frutíferas que havia no Éden, inclusive da árvore da vida, que também estava ali. Mas o homem, obviamente enganado por Satanás, acabou por fazer a escolha errada, acabou mesmo por tomar do fruto proibido ali e comer dele. Assim então aconteceu justamente como o Senhor havia predito. O homem então foi amaldiçoado à morte. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então veja que ao pecar no Éden, ali Adão, o pecado passou a toda a humanidade. Todos os homens hoje e mulheres já nascem pecadores, já nascem condenados ao inferno, é o que a palavra de Deus nos diz. No entanto, o Senhor, nosso Deus, nunca desejou com que o homem viesse realmente a morrer e viver a eternidade no inferno sofrendo. Por isso, o Senhor já havia arquitetado um plano redentor, um plano onde ele enviaria o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E justamente isso o Senhor fez. O Senhor deu a possibilidade para todos os homens hoje terem os seus pecados perdoados, ter a salvação, ter a vida eterna por intermédio de teu Filho, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, versículo 18, nos diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então veja que Deus abre aqui as portas da salvação para o homem.
a porta aqui para o céu por meio de Jesus Cristo. É justamente isso que o texto bíblico aqui nos diz. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então vejamos aqui hoje, caro ouvinte, que a palavra de Deus aqui, ela nos ensina justamente que o homem está condenado ao inferno, mas, no entanto, que ele tem aqui uma esperança e uma viva esperança, como a palavra de Deus nos diz, de receber a salvação, a vida eterna, se livrar da condenação por meio de Cristo Jesus. Então você se encontra assim hoje, sem Cristo, você se encontra condenado ao inferno, ao lago de fogo, como a palavra de Deus diz. A partir desta vida sem Jesus, lhe dará justamente uma eternidade sofrendo as mazelas do inferno. Agora veja que o Senhor aqui, ele deseja, obviamente, dar a você a salvação, dar a você a vida eterna. E a salvação ele quer dar a você hoje mesmo. A salvação ele quer dar a você e é urgente. Você precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então vejamos aqui alguns pontos importantes, alguns versos aqui, nos mostrando justamente sobre esta urgência a qual você deve aqui atender com respeito ao convite da salvação a qual o Senhor lhe faz. Aqui no nosso texto inicial de 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 2 diz: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Escute, caro amigo, hoje é o dia de você se render a Jesus. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Ele, de você receber a vida eterna, a salvação a qual Ele quer te dar. É hoje. Nós não sabemos, caro amigo, o que será da nossa vida no amanhã. A palavra de Deus, inclusive, nos diz, no livro de Tiago, nos diz assim, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. É bem isso mesmo. A nossa vida, ela é rápida. A nossa vida, ela passa ligeiro. E nós precisamos, obviamente, atender a este convite tão importante, o qual aqui nós encontramos nas Sagradas Escrituras, o convite à salvação, nós precisamos atendê-lo o mais depressa possível. É o que a palavra de Deus nos ensina. Pois nós não sabemos o que será do dia de amanhã. Nós não sabemos aonde nós estaremos amanhã. Nem eu e nem você temos a certeza de que amanhã nós estaremos vivos. De que amanhã nós teremos condições de saúde, uma mente saudável até mesmo, para entender tudo isso, para colocar tudo isso, né, em uma balança, ponderar todos os fatos dos quais a Bíblia nos ensina e tomar a decisão correta. Então é importante que você tome a decisão da salvação agora, que você receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador agora. Hebreus capítulo 3, também no versículo 15, também nos fala que este é o tempo da salvação e que este é um chamado urgente, o qual nós devemos atender. Olha o verso 15, diz assim: então se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Veja, se hoje você está ouvindo o Evangelho de Cristo, o qual eu estou aqui a transmitir, hoje você não deve endurecer o seu coração. Hoje você deve receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Este convite é urgente. Lembra, nós dissemos ainda há pouco, nós não sabemos se nós estaremos vivos amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós teremos as nossas faculdades, né, da mente aqui totalmente corretas para que nós possamos, inclusive, tomar as decisões importantes da nossa vida. E essa que é a maior e mais importante decisão. Então veja que há um chamado urgente aqui. A palavra de Deus diz, né, para nós que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns passam disso, o melhor deles é canseira e enfado. E deveras, amado, a nossa vida é como um conto que se conta, a palavra de Deus diz. É ligeiro. A nossa vida passa muito rápido e nós não sabemos o que será do dia de amanhã.
Por isso se faz tão urgente atender a este chamado de Jesus à salvação. Por isso se faz tão urgente você tomar essa decisão, reconhecendo que você é um pecador, reconhecendo que você está condenado ao inferno e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amado, a palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos fala que nós somos todos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz: não há um justo, nenhum sequer. Veja que todos os homens, segundo as Sagradas Escrituras aqui, todos os homens são pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Então, todos os homens, sendo assim, a palavra de Deus aqui nos ensina que todos os homens necessitam da salvação, necessitam de um Salvador. E eu quero dizer para você hoje que a salvação está em Cristo Jesus, que o Salvador é o próprio Cristo, o Filho unigênito de Deus. E você precisa, de fato, receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então hoje é o dia da salvação. É agora o tempo de você aceitar a Jesus. É agora urgente essa decisão a qual você precisa tomar, recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Olha, caro ouvinte, quantas pessoas no passado tiveram aquela brilhante ideia de dizer: não, eu vou deixar para amanhã. Talvez mais para frente, quando eu estiver um pouco mais velho, eu prefiro agora aproveitar os prazeres da vida e depois então eu me arrependo, depois então eu entrego a minha vida a Jesus. E quantas dessas pessoas hoje estão chorando amargamente no inferno, sofrendo as penúrias do inferno, porque deixaram para tomar a decisão mais importante de suas vidas, a decisão mais urgente de suas vidas, amanhã. Só que o amanhã não chegou. Então é importante que você pare agora. É importante que você pondere a sua vida. É importante que você entenda que você, de fato, carece da graça salvadora de Cristo Jesus. Então hoje é o tempo da salvação, é o agora. O amanhã não nos pertence, nós não sabemos o que será dele. É urgente, você não sabe quanto tempo você tem. Pois pode ser que ao final desta mensagem, talvez você não esteja mais vivo. Então é agora, é urgente. Você precisa receber Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Não deixe para amanhã esta escolha, porque esta escolha é uma escolha inadiável, segundo o que as Escrituras nos ensinam. Ela é urgentíssima. Tome essa decisão o quanto antes na sua vida. A graça de Deus, hoje, ela está disponível a você. Nesse momento, ela está disponível a você. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. A palavra de Deus nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Veja que há aqui um chamado de Deus, dizendo para que o homem venha buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Veja, hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento no qual você pode encontrar aqui a graça do Senhor disponível a você. Como nós dissemos, amanhã nós não sabemos se estaremos ainda em vida. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque Ele hoje mesmo, enquanto Ele está perto. Clame a Ele realmente para que Ele perdoe todos os seus pecados, para que Ele salve a tua alma. Faça isso hoje, urgentemente. O texto continua nos dizendo: deixe o ímpio seu caminho. Então abandone os caminhos do mal, o qual você tem seguido. As veredas da impiedade, abandone tudo isso. O texto nos diz, aqui: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Esta vida a qual você está vivendo longe de Cristo, ela não levará a nada mais ao seu fim do que senão a perdição eterna, ao sofrimento eterno.
É isso, o fim de toda a vida, de todo homem sem Deus, é justamente o fim de condenação e de tormento eterno. Mas hoje, a graça de Deus está disponível a você. Hoje você pode receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador e ter a sua vida completamente mudada, a sua vida completamente transformada, a sua vida realmente sendo mudada no fato de que você não mais entrará em condenação, mas estará realmente agora na vida a qual o Senhor lhe oferece. E a palavra de Deus nos diz em João 10:10 que a vida a qual Ele nos oferece é uma vida de abundância. É uma vida onde nós realmente encontramos a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. É a vida onde nós realmente encontramos a verdade, a qual nós conseguimos viver agora nela, sim, para a glória do nosso Deus. Tudo aquilo que você teve, talvez por anos de sua vida, esperando encontrar neste mundo aqui, você não vai encontrar, a não ser em Cristo Jesus. Então deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha que maravilha, né? O texto termina no verso 7, dizendo que o nosso Deus ele é grandioso em perdoar. Pode ser que agora você esteja pensando, pastor, mas o senhor está falando que Jesus ele vai perdoar os meus pecados, que ele vai salvar a minha alma. O senhor não sabe o que eu fiz na minha vida. O Senhor não sabe das coisas terríveis às quais eu fiz ou eu me submeti nesta vida. Eu quero dizer para você que o que a palavra de Deus aqui nos ensina é que este Deus gracioso que deseja te salvar, este Deus, ele é grandioso em perdoar. Não importa quais foram os seus pecados, não importa o que você tenha feito da sua vida até esse exato momento, o Senhor ele quer salvar a sua alma, perdoar todos os seus pecados. Sem exceção. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é gloriosa. A graça de Deus é tão grande que ela é capaz de perdoar a qualquer pecador e qualquer pecado. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Pelo contrário, Ele sim está procurando um coração verdadeiramente arrependido de seus pecados, para que Ele possa perdoar. Então, se você hoje chega diante de Deus com o coração genuinamente arrependido, você hoje pode receber de Jesus o perdão dos seus pecados, a salvação. Se hoje com sinceridade você se achegar ao Senhor pedindo para Ele, olha Senhor, eu sei que eu sou um pecador miserável, eu sei que eu estou condenado ao inferno, mas eu também creio que o Senhor é o único que pode me salvar, que o sangue o qual o Senhor verteu naquela cruz tem poder para perdoar todos os meus pecados, dar a mim a salvação, dar a mim a vida eterna. E eu suplico ao Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados, salva minha alma. A palavra de Deus diz que se você faz essa oração com sinceridade no seu coração, realmente desejoso, arrependido, desejoso do perdão do Senhor, você vai encontrar nele graça disponível. Você vai encontrar nele o perdão dos seus pecados, a salvação. Então hoje é o dia da salvação. O tempo para você se converter é agora. Essa decisão se faz urgente. A graça de Deus hoje está disponível a você. Hoje, você pode tomar essa que é a mais importante de todas as decisões as quais você precisa tomar nesta vida aqui. E por fim, a decisão de entregar-se a Jesus é uma decisão pessoal. Infelizmente, caro amigo, eu não posso tomar essa decisão por você. As pessoas as quais você conhece não podem tomar essa decisão por você. Como seria maravilhoso se eu pudesse tomar essa decisão por outras pessoas. Eu tomaria essa decisão por todos os homens deste mundo. Mas, no entanto, a salvação é algo pessoal, é uma decisão pessoal. Você precisa decidir crer em Jesus. Você precisa decidir reconhecer o seu estado pecaminoso, seu estado de condenação. E você precisa, com a tua boca, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A decisão é pessoal. A palavra de Deus nos diz aqui, no texto de Romanos, livro de Romanos, no capítulo 10,
versículo 9, a palavra de Deus aqui nos diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Veja que é uma decisão pessoal, você precisa confessar a Jesus com a sua boca. É você quem precisa tomar essa decisão. O texto continua nos dizendo aqui: e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos. Veja que o texto aqui está dizendo que você precisa crer na obra redentora a qual ele efetuou na cruz. Você precisa crer que Jesus, sim, foi crucificado, morto naquela cruz, né? Ele foi sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitou e que ele está à destra de Deus Pai no céu. Sendo assim, o Senhor então venceu a morte por nós. O Senhor ali pagou o preço pelos nossos pecados e por isso ele é sim capaz, né, de receber toda a nossa confiança, toda a nossa fé estar nele, porque assim como ele pagou o preço pelos nossos pecados e como ele venceu a morte, ele é o único digno realmente e poderoso para perdoar os nossos pecados de fato, dar a nós a vida eterna. Ele que nem mesmo a morte pôde detê-lo. Ele é suficientemente poderoso para fazer estas coisas, segundo as Sagradas Escrituras. Então veja, a decisão aqui é pessoal, meu amigo. Você precisa com a sua boca confessar Jesus. No seu coração crer no sacrifício remidor de Cristo Jesus. E o texto finaliza aqui no versículo 9 dizendo: se você fizer assim, será salvo. É bem isso. Se você então com a sua boca confessar ao Senhor Jesus, em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pastor, mas eu não preciso pagar o dízimo na igreja para ser salvo? Não. O dízimo, sim, é um mandamento, né, do Senhor, uma ordem do Senhor, mas, no entanto, ele não salva ninguém. Quantas pessoas, né, eu sei que em algumas religiões até ensinam, talvez, algumas coisas desse tipo, mas, na verdade, a palavra de Deus aqui, a única questão, né, que a palavra nos ensina é que o meio de salvação é único e exclusivo por meio de Jesus Cristo. Não é o dízimo, não é uma religião, não são as suas boas obras, não é, né, o pastor que dá a você ali o perdão, né, e a salvação. Não. O único que pode salvar o homem é Jesus. João 14,6, né, o próprio Jesus ali diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém pode chegar ao céu, à presença de Deus Pai, a não ser por ele. Então, querido, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você se livrar do peso do pecado em sua vida. Hoje é o dia de você se livrar da condenação do inferno a qual você se encontra. Hoje, é agora, é urgente, está disponível para você nesse momento. A decisão é unicamente, exclusivamente sua. O texto, inclusive, que nós lemos no início da pregação de hoje, o texto, um dos textos, né, que nós lemos ali, o texto de João 3,18, diz: quem não crê nele está condenado. Veja bem, o fato de você, mesmo não ter feito questões, né, vamos dizer assim, algo tão grave nesta vida, você de repente não ter matado ninguém, você não ter roubado ninguém, mas o fato, unicamente, exclusivamente, de você não crer em Jesus como seu Salvador, de não pedir para Ele perdoar os seus pecados, salvar a sua alma, confiando de fato nele, já faz de você condenado. Assim, todo homem nasce condenado, como nós vimos, à morte eterna. Não há um justo, nenhum sequer, lembra que nós vimos? Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todo homem está condenado à morte eterna. Agora veja, meu querido, o que você precisa fazer para se desvencilhar disso é algo muito simples. É crer em Jesus, reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então é hoje, tome essa decisão. Agora, responda a este convite o qual o Senhor lhe faz. Receba dele a graça salvadora. Tome essa decisão hoje mesmo. Oremos.
Senhor, nós te louvamos pela sua palavra que aqui foi pregada. Agradecemos, ó Pai, pela salvação a qual o Senhor nos deu e oferece a todos os homens sobre essa terra. Agradecemos porque o Senhor não deixou nada complicado demais para que nós fizéssemos para ser salvo. Nada qual seria inalcançável, inatingível, mas o Senhor simplificou ao máximo. A parte mais difícil, a parte mais custosa, mais dolorosa, o Senhor mesmo se submeteu naquela cruz a fazer por nós. Então, Senhor, muito obrigado. E eu rogo ao Senhor, se há porventura alguém ouvindo a minha voz, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Pai, que o Senhor tenha os convencido neste momento, através da pregação da Tua palavra, do Teu Divino Espírito Santo, e que agora essa pessoa também possa confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pedir perdão pelos seus pecados e hoje receber a vida eterna por meio de Teu Filho Jesus Cristo. Nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Se você então deseja entregar a sua vida a Jesus, eu vou estar fazendo agora uma segunda oração, a qual você pode repetir as palavras com sinceridade e fé no seu coração, e você, como a palavra de Deus nos diz, estará também sendo salvo. Então repita comigo. Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que só o Teu Filho Jesus pode perdoar os meus pecados, salvar a minha alma. Eu reconheço que o sangue dele vertido naquela cruz foi por amor a mim. E eu suplico ao Senhor, Pai, perdoa os meus pecados, salva a minha alma. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você fez essa pequena oração, mas realmente com um coração sincero, com fé, você pode ter certeza que você, neste momento, acaba de receber a vida eterna, o perdão pelos seus pecados, que só Cristo Jesus pode dar. E nós, com certeza, gostaríamos muito de saber que você tomou essa decisão. Então, se você tomou essa decisão, deixe-nos saber. Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp 16 99 353 5190. Repetindo, 16 99 353 5190. Nós ficaremos muito alegres de saber sobre a sua decisão e gostaríamos também de lhe passar, né, um curso bíblico também, ok? Então, se você tomou essa decisão, não deixe, né, de nos avisar. Será para nós realmente um motivo de grande alegria saber desta decisão tão importante que você tomou em sua vida, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo sábado.
Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Foi amor quando Deus aqui neste mundo vil homem se tornou. Oh, que amor quando meu bom Deus carpinteiro foi, quando aqui andou. Foi amor quando veio meu Jesus pra nos conceder nova vida e luz. Foi amor ao sofrer na cruz por mim, um pobre pecador. Foi amor quando Deus desceu pra cuidar de mim, qual um filho seu. Foi amor ao morrer em dor por um pobre ser sem qualquer valor. Foi amor ao ressuscitar enfim pra nos conceder nova vida e luz. Foi amor ao sofrer na cruz por mim, um pobre Encerra-se aqui o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo às 12 horas. Oh,